eu sou Artemisia, esse é o @aserpentária. E hoje eu vim falar pra vocês sobre magia solar e magia lunar, como que essas duas energias se complementam e como que você pode usar a magia solar pra um macetezinho dentro dos seus feitiços, né? Porque tem muita gente que fica com medo, às vezes, de fazer algum tipo de feitiço, porque, eu não tô na fase da lua correta para fazer certo feitiço. Gente, dentro da prática de feitiçaria, de bruxaria, não existe só a lua como uma fonte de poder pra gente acessar enquanto vai fazer magia, né? Fora a energia lunar, a gente tem a energia solar, a gente tem a energia planetária, tanto dos dias da semana quanto das horas do dia. Então, muitas vezes você pode nem trabalhar a energia solar nem a energia lunar e trabalhar com as forças planetárias. Você pode trabalhar com a própria energia das ervas em si ou dos cúrios que você está usando como uma fonte de carga para realizar o seu feitiço, porque é para isso que a gente usa cúrios. Cúrio é um termo que eu conheci através do estudo do Voodoo, que significa curiosity, ou curiosidade, e é um item mágico que vai conter ali um espírito que vai ser ativado para carregar a nossa magia, né? O Voodoo, ele tem uma visão animista da magia e do mundo, e eu, apesar de não ser uma praticante assim de Voodoo apenas, eu tenho muita influência do Voodoo na minha magia, mas uso esse conceito animista na vida, que tudo contém um espírito e esse espírito ele pode ser ativado desde lugares, a itens mágicos, a objetos inanimados, mesmo que tenham sido criados pelo homem. Aquilo ali contém um espírito e esse espírito contém uma carga energética que pode ser usada para magia. Dito isso, a gente entende que não existe só a fonte lunar dentro da bruxaria ou de outras práticas de magia e feitiçaria para ser acessada quando a gente quer fazer magia. Então, a gente não precisa se prender apenas às fases da lua para fazer magia. Uma outra alternativa a isso, que eu acho muito interessante, inclusive, para que a gente equilibre, porque eu vejo um foco muito grande na energia lunar dentro da bruxaria e nem tanto assim na energia solar, é a energia solar, né? A gente tem essas duas energias, a lua e a gente tem o sol, que são os astros aí que a gente tem mais contato no céu desde os tempos mais primórdios e que a gente está sempre prestando atenção no nosso dia a dia. Basicamente, todos os feitiços que você pode fazer com energia lunar, você pode fazer com energia solar. A única diferença é que você vai associar uma fase lunar a uma hora do dia, a uma hora solar. Se a gente prestar atenção, a gente tem as fases da lua dentro de 24 horas de um dia. Porque o ciclo da lua ele leva 28 dias, mas a gente tem essas mesmas fases lunares dentro da porção solar do nosso dia de 24 horas. Então, todo feitiço que você poderia fazer na lua nova, você pode fazer no amanhecer. Todo feitiço que você faria numa lua crescente, você vai fazer nesse período da manhã. Todo feitiço que você faria na lua cheia, você vai fazer nesse período de ápice solar, que é esse horário das 11 até 1 da tarde, assim, que o sol tá mais forte. Isso vai depender também das estações do ano, porque as estações do ano representam o ciclo solar completo, né, o ciclo da natureza completo, influenciado muito pela energia solar, claro. Então, em certas épocas do ano, a gente vai ter uma incidência de luz e calor maior, e em certas épocas do ano a gente vai ter uma incidência de luz e calor menor. Então, no inverno, essas horas de incidência de luz vão ser menores, a gente vai ter também uma receptividade de calor menor. Isso também vai influenciar, inclusive, nos nossos ciclos de produtividade, que pode influenciar também na nossa magia, se a gente souber como direcionar. Os feitiços que você faria numa lua cheia, você pode fazer nesse período de ápice solar, e os feitiços que você faria numa lua minguante,
ou numa lua negra, você pode fazer nesse período do pôr do sol. Porque os simbolismos são os mesmos. Eu não gosto muito de trabalhar assim com o conceito de hora, né? Ai, das 6 da manhã até as 9 da manhã é tal energia, das 9 da manhã até meio-dia é tal energia. Não, eu gosto de trabalhar com o conceito luminar e com o conceito de incidência de luz e calor. Então ali o sol tá nascendo no horizonte, a gente tem essa mesma energia de lua nova, né, de abertura de caminhos, de renascimento, de renovação, de começar novos projetos. E aí nesse período assim em que o sol está fazendo esse arco para atingir o ápice ao meio-dia, que é mais ou menos ali a partir das 9 da manhã, 10 da manhã até o meio-dia, a gente tem essa força de lua crescente, essa força de impulsionar. Nessa fase das 11 da manhã até 1, 2 da tarde, até 3 da tarde, dependendo do lugar que você tá e da estação do ano que você tá, você tem essa incidência de calor e de força solar mais forte que você pode usar da mesma maneira que você usaria numa lua cheia, né? A lua cheia é potência, totalidade, manifestação. E você pode usar essa energia de perpetuação que a gente tem no período da tarde, mais ou menos aí das 2 da tarde até as 3, 4 da tarde, 5 da tarde, também dependendo do lugar, também dependendo da estação do ano, que é até uma energia que muitas vezes a gente não pega tanto na energia lunar, né? Porque a gente associa muito com os quartos, né? Então a gente tem o quarto crescente, o quarto minguante, e aí a gente fica meio perdido na energia que fica entre esses dois quartos, por exemplo, entre a lua cheia e o quarto minguante, a gente tem essa energia de perpetuação, de continuação ali nesses 3 primeiros dias depois da lua cheia, que é a mesma energia de perpetuação e continuação que a gente tem no período da tarde, aí mais ou menos entre as 2 e as 4, 5 da tarde, que é um período em que o sol já não tá tão quente, mas ele também não tá se pondo, só que ele é como se ele tivesse essa energia de maturação, de conservação, de continuidade antes de se pôr, né, antes de morrer. E a hora do pôr do sol ali, em que o sol está descendo no horizonte e desaparecendo, é a hora que eu gosto de associar com a energia da morte, com a energia da finalização. Então, se você quiser fazer um banimento, você pode fazer justamente na hora do pôr do sol. Ai, mas eu tô na lua crescente, eu quero fazer um banimento. E tô na fase da lua errada. Eu também não acho que existe esse negócio de fase da lua errada. Eu acho que se você souber como trabalhar as energias da lua, você consegue direcionar praticamente qualquer feitiço, sabendo contornar os obstáculos daquela energia lunar que está acontecendo ali naquele momento. Então, não existe esse negócio de fase da lua errada. Eu entendo que para algumas pessoas que estão começando a praticar magia, que estão começando a praticar bruxaria, elas talvez ainda estejam inseguras de, por exemplo, usar a própria energia pessoal. Porque você não precisa usar energia de nada externo a você. Tudo que você coloca é um complemento à sua energia. Então, a fase da lua vai ser um complemento, as energias das ervas vão ser um complemento, as energias dos cristais, se você usa cristais, vão ser um complemento, as horas planetárias vão ser outro complemento. Então, isso são camadas de energia e de poder que você vai colocando na sua magia para poder reforçar suas intenções, as cores que você vai usar, os encantamentos que você vai fazer. São camadas de energia e camadas de poder que vão fazer aquela magia ter mais base. Mas isso não é necessário. A fase lunar não é o que vai fazer o seu feitiço dar certo ou errado. Assim como a hora planetária não é o que vai fazer o seu feitiço dar certo ou errado. São camadas, complementos de poder, complementos energéticos que você vai usar para reforçar a sua intenção. Existe alguma diferença no tipo de magia que você pode praticar com a energia solar e com a energia lunar? Sim, eu não vejo um empecilho, por exemplo, para fazer um feitiço de clarividência com o sol.
Tem muita gente que associa muito a vidência, o sexto sentido, a adivinhação, apenas a energia lunar. E eu acho que é um equívoco associar isso apenas à energia lunar. Por exemplo, no panteão grego a gente tem Apolo, que é um deus solar, que ele também está relacionado à vidência, à clarividência, à adivinhação. Existiam sacerdotisas dedicadas ao deus Apolo que praticavam a vidência, né? Então, assim, a gente não pode achar que a evidência está relacionada apenas a um tipo de energia. São duas polaridades que acessam a energia da evidência de maneiras diferentes. Por exemplo, se você for notar, a gente tem aqui na carta do Sol, ele tem os olhos abertos. E na carta da Lua, ela tem o olho fechado. Porém, a carta do Sol é uma carta que vai falar de verdade, é uma carta que vai falar de consciência, é uma carta que vai falar de visão. Assim como a Lua é uma carta que vai falar de psique, é uma carta que vai falar de intuição, daquilo que é oculto, do acesso ao que é oculto. Mas essas duas energias, elas se complementam quando a questão é a profecia, quando a questão é a adivinhação, é a visão. O tarô, por exemplo, é um instrumento em que a gente tem essas duas polaridades, feminino, masculino, integradas, porque essas energias, essas polaridades, elas estão presentes em todos os seres. Isso não é um conceito binário dentro da magia relacionado a gênero social e gênero biológico. Isso é um conceito relacionado a várias manifestações dessas energias na natureza. Então, tem gente que chama de masculino e feminino, tem gente que chama de yin e yang, tem gente que chama de passivo e ativo. São apenas termos que a gente usa para associar, para identificar esse tipo de manifestação energética. Isso não quer dizer que tudo que existe tenha um tipo só de energia. Como eu estava falando, o tarô, ele é um oráculo que tem essa junção da energia solar com a energia lunar. Como que a energia solar se manifesta no tarô? Através do estudo, através da leitura, através da racionalização e da compreensão e do estudo dos símbolos. A partir do momento que a gente tem esse estudo dos símbolos, essa compreensão, a gente cria repertório mental, que é a energia solar, para que a gente consiga, no momento em que a gente está usando o tarô para adivinhação, acessar esse conhecimento de maneira psíquica, acessar essas energias ocultas e fazer essas combinações, fazer essas associações dos símbolos de maneira que a gente decodifique essas informações, esse repertório de informação que a gente tem, para ler aquela mensagem daquelas cartas, para acessar o futuro, para acessar o passado através do tarô, através dos símbolos. Então, é a energia masculina, a energia feminina, a energia yang e a energia yin funcionando de maneira complementar dentro desse oráculo. Então, eu não acho que determinados tipos de magia funcionam melhor com a lua e determinados tipos de magia funcionam melhor com o sol. É uma questão de compreender como essas energias funcionam e assim direcionar da melhor maneira para o que a gente está trabalhando. Dito tudo isso, a energia lunar é melhor que a energia solar? Não. A energia solar é melhor que a energia lunar para fazer magia? Não. As duas vão funcionar tão bem quanto, só que a gente tem que ter uma compreensão de que muitas vezes elas vão funcionar de maneiras diferentes. O Sol tem um ciclo diário mais curto, enquanto a Lua leva um ciclo de 28 dias para se completar. Então, eu, na minha experiência, percebo que algumas coisas que eu trabalho com energia solar, principalmente quando estão relacionadas à prosperidade, elas se manifestam mais rápido do que quando eu trabalho com energia lunar. A energia lunar ela requer uma janela de tempo maior para poder se desenvolver, porque é assim que a energia lunar funciona. Isso não quer dizer que a energia solar é melhor. Vai depender da sua necessidade. Assim, por exemplo, como tem coisas que, pela própria egrégora daquela energia, vão funcionar
vão ter uma associação mais profunda. Por exemplo, na lua negra eu gosto muito de fazer banimento de forças ocultas, porque a lua negra é justamente isso, né? A lua tá 0% iluminada, você não vê a face dela, você não sabe nem aonde ela tá no céu. Então trabalhar com isso para banir forças ocultas é muito interessante. Mas isso não impede de fazer esse mesmo feitiço trabalhando com a energia do pôr do sol, principalmente naquele momento em que o sol se pôs e a lua ainda não subiu no céu, em que a gente está nesse momento de crepúsculo, né, que a gente não tem nem sol nem lua no céu. Poderia ser feito da mesma maneira e funcionaria da mesma maneira. Então é isso, eu queria dar esses insights para vocês porque é algo muito interessante, é algo que eu não vejo tanta gente falando e eu sei que muita gente deixa de fazer às vezes feitiços porque acha que vai dar errado, porque não tá na fase da lua correta. Então é só questão de aprofundar mais um pouco pra gente entender como que a gente pode usar outras fontes de energia que não sejam a lunar. Se vocês quiserem que eu fale sobre outras formas de usar outras fontes de energia para fazer feitiço, me fala nos comentários que eu vou ter o maior prazer de falar sobre isso também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma outra observação que eu gostaria de fazer: observem a posição em que a lua tá no céu, a altura em que a lua tá no céu em cada fase da lua. E observem a altura, os pontos onde o sol se projeta durante o dia. Você vai ver que a lua cheia nasce no mesmo ponto em que o sol nasce. Você vai ver que a lua negra, a lua minguante, aquele finalzinho de lua minguante, de lua negra, ela vai nascer no mesmo ponto em que o sol se põe, que é o oeste. O leste é a direção das coisas novas. O oeste é a direção dos antepassados, é a direção da morte. Então, você vê como são astros com energias complementares. É só um insight para pensar assim. Observem a natureza. Eu cheguei a essas conclusões através de observação. Não foi ninguém que contou pra mim, sabe? Eu sei que provavelmente muitas outras pessoas no mundo que praticam magia e bruxaria vão ter esse mesmo conhecimento. Pra mim veio através da observação da natureza e eu vim trazer pra vocês porque eu acho que a gente fala pouco sobre a magia solar e sobre a energia solar e é interessante pra gente ver como que essas energias complementares, né, esses polos, esses opostos, eles se integram de maneira completa e totalmente eficiente dentro da magia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.